Olá, bem-vindo ao Aventura Solo RPG. Essa é a sessão 0 de Morkborg. Um agradecimento especial à editora Unimonim por estar dando permissão da gente usar as imagens do livro, tá trazendo aqui o livro para vocês. Eu gostaria de pedir também aí que, se você gostar da sessão, você deixe seu like, curta, compartilhe, siga aqui a gente. Tudo isso ajuda muito, né? O canal, especialmente que o canal é novo. E, bom, vamos ao que interessa, né? É uma sessão 0, então eu vou estar criando o personagem. Antes disso, eu vou estar apresentando o sistema para vocês, falando um pouco sobre o livro, tá? Esse é um livro muito interessante, tem muita coisa legal para se falar dele. Bom, como vocês podem observar, a própria capa já dá o tom do manual, né? Esse livro, é difícil falar desse livro, ele é uma coisa extremamente inusitada, tá? Para quem não sabe, ele foi extremamente premiado internacionalmente. Esse livro foi um sucesso estrondoso, ele tem uma quantidade absurda de livros, módulos, né, expansões, que trazem outros cenários, regras novas, e ele ficou muito popular no nicho de RPG solo, que é a proposta desse canal, né. Felizmente, a Alguém Monin, a editora, trouxe aqui pra gente, pro Brasil, esse livro. E, bom, o que faz esse livro é até complicado falar desse livro. O que faz esse livro ser diferente dos demais, né? Eu acho que o principal chamativo dele é isso, que faz ele ser diferente. Primeira coisa, eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com Dark Souls, né? Acho que não dá pra fazer livro sem falar de Dark Souls. A forma que ele aborda o cenário lembra ao extremo Dark Souls, né? É um cenário sombrio, né? É o cenário com muita informação fragmentada, é um mundo com desgraças iminentes, muito perigo, e até mesmo a forma com que a informação é dada para o jogador nesse livro, ela é fragmentada. Muitas vezes você está lendo informação que está aqui, e às vezes ela se junta com algo que está lá na frente. Uma página você está lendo um pouco de lore desse cenário, na outra você está lendo um salmo de uma bíblia do deus basilisco. Inclusive, vocês podem observar que até a forma com que a arte é exposta, né, as letras são expostas, a diagramação do livro é um negócio terrível, né, assim, terrível no sentido bom da coisa, né. Então, deixa eu dar um exemplo mais prático disso que eu tô falando. Vamos supor que você tá ali jogando um Dark Souls, seja o videogame, seja o RPG. Quando você tá jogando isso, beleza, as informações estão fragmentadas e etc, mas pelo menos o cenário está ali na sua frente de forma objetiva. Você consegue ver o cenário, você consegue ter contato com as coisas, você consegue fazer um apanhado do que aconteceu ali, um suposto, né? Aqui o que você tem, por exemplo, essa é a principal cidade do jogo, Galgenbeck. A descrição de Galgenbeck é isso aqui. Todo o resto dela você inventa. Então, isso aqui, eles resumem aqui a estrutura política, a descrição da cidade, questões socioeconômicas, questões religiosas, tá tudo nisso. Então, é muita pouca informação sobre tudo, né? Então é um cenário muito peculiar, ele te dá um esqueleto de tudo, e você trabalha com esse esqueleto da forma que você quiser, né? Por consequência, isso acaba fazendo com que ele seja também um sistema muito, muito, muito simples. Ele é inspirado nos jogos old schools, né? Os Dungeons and Dragons mais antigos, dos anos 80. E, bom, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre o livro. E vamos agora, eu vou estar criando a ficha de personagem para vocês verem, tá? A criação de personagem é muito simples, não demora mais do que 20 minutos para fazer um personagem. Como eu
vou estar jogando solo, eu vou fazer um personagem só para vocês acompanharem como isso acontece. E o próximo vídeo que eu estiver subindo aqui no canal vai ser a sessão 1 do jogo, ok? É isso, vamos lá. Eu vou usar esse dadinho aqui, que ele é mais fácil de visualizar. Então aqui, ó, eu tenho uma carroça pequena, com um item acima da minha escolha. Eu vou pegar a sacola, porque ficar arrastando uma carroça também não vai ser um problema, né? A sacola cabe 10 itens, todo tipo de tralha a gente vai guardar aqui dentro. Eu particularmente eu não sou muito fã de ficar fazendo controle do que o meu personagem está carregando. Enfim, eu acho que se você se atende à lógica de você tá carregando um negócio enorme, você muito provavelmente já está no seu limite de peso, né? Temos aqui, D12, 9. Eu tenho uma armadilha de urso. Essa é a segunda vez que eu gravo essa sessão. Eu gravei uma sessão teste ontem. O personagem tinha ficado fantástico, o personagem estava muito divertido. Mas eu queria ter gravado uma criação decente, então eu decidi refazer. Espero que esse personagem saia tão bom quanto o de ontem. Armadilha de urso. Depois eu anoto aqui as demais informações. Um pouquinho mais aqui no 3. Eu tenho um cão pequeno, mas feroz. Eu tenho um pincher. Eu vou chamar ele de Fiu-Fiu. Fiu-Fiu, ok. Fiu-Fiu tem D6 mais 2 pontos de vida. Olha, Fiu-Fiu tem 8 pontos de vida. Ela é quase um personagem. E só obedece a mim. O dano dela é um D4. Perfeito. Isso é bom, porque esse jogo... É importante falar isso. Esse jogo é absurdamente difícil jogando solo. Então é muito bacana que eu tenha conseguido aí um bichinho que lute comigo, porque é muito difícil. Ok, deixa eu pegar a classe aqui na frente. Lembra que eu falei de informação fragmentada? Então aqui, por exemplo, isso é uma decisão de design intencional, né? Então, por exemplo, a criação de personagem, ela vai até aqui. Do nada eles interrompem a criação de personagem para explicar combate. Aí volta para a criação de personagem, onde você escolhe sua classe. E a sua classe altera muita coisa do que você já fez da criação do seu personagem. Bom, vamos aqui. Vou sortear. Eu gosto de sortear tudo, viu, pessoal? A menos que eu acho que é algo que seja extremamente interessante, assim, meu personagem tenha ou faça. Ou que eu queira muito fazer um roleplay naquele sentido. Eu sou uma escória da sarjeta, muito provavelmente sou um bandido ou algo assim. Vamos lá. Eu começo com D6 vezes 10 de prata. Então eu começo com 50 de prata. E D2 de dinheiro. Dinheiro não, augúrio, né? Augúrio são rerolagens, tá, pessoal? Aqui deu um 3, ok? Então eu tenho 2 augúrios. Meus pontos de vida é resistência mais D6. Depois eu vou rolar. Meu personagem ele é nanico, então eu tenho uma redução na minha força. Eu tenho várias vantagens para me esconder e tal. Bom, depois a gente volta aqui para continuar então. Deixa eu ver só se eu tenho alguma mudança de arma. Arma eu rolo D6. Será que tem aqui? Não. Armadura. Armas. Não sei se dá muito certo mostrar essa arte aqui. Tipo de coisa que eu acho que o YouTube não gosta. Pô, de novo, entendeu o mesmo resultado. Eu começo o jogo com um cajado. Eu sou um ser nanico carregando um cajado. O cajado bate um D4 de dano. Espero conseguir uma faca o mais rápido possível. Cadê a armadura? Armadura eu rolo um D2. Então, ou eu não vou ter roupa nenhuma, armadura nenhuma, ou eu vou ter uma armadura leve. Deu um 3. Ok. Então, eu começo com uma armadura leve. Eu vou pegar uma armadura de couro. Ela dá menos D2 de dano. Grau é referente à qualidade do equipamento, né? Quanto que custa para consertar ele, quanto que ele vale em peça de prata e por aí vai. Atributos. Vamos lá. Agilidade. A ficha é bem simples, então esse jogo, pelo menos, eu tenho o hábito de fazer a ficha na hora. Apesar que, de forma geral, eu gosto de fazer a ficha na hora, enquanto eu vou rolando. A menos que eu esteja jogando um sistema que tem umas fichas com muita informação. Aí eu tiro um Xerax. Então, vamos lá. 3d6. Possivelmente o dado vermelho esteja um pouco difícil de ler na câmera. Aqui eu me dei bem. 6, 6, 7, 8, 9, 10. Não.
12, 13, 14, 15, 16. Então eu tenho 16, eu tenho mais 2 de agilidade, tá? Meu personagem vai ser quase intocável, praticamente. Aqui eu dei muita sorte. 5, 6, 7, 8, 9. 9 de presença, eu acho que é força. O resultado que saiu, eu ponho menos 2. 6, 7, 8, 6. Nossa, meu Deus. Menos 2 de força. Meu pai, como é que eu vou matar algo com esse cara? 6 de 13 de resistência, bom, pelo menos mais 1 de resistência. A vida dele é um D6 mais 1, 3, 4 de vida. Ok. Aqui é explicando o combate, subindo de nível. Aqui são as regras opcionais, eu particularmente gosto muito disso aqui. Adiciona aspectos para roleplay muito bacanas para o personagem. São coisas que dificultam muito o jogo, mas que vale muito a pena. Rolo 2 vezes em traços terríveis. 18. Meu personagem é um charlatão. Sem querer, eu tô realmente fazendo um ladino aqui. Charlatão. E ele é niilista. Eu tô me questionando se isso não vai ficar chato pra fazer o personagem, né? Meu personagem vai pender muito pro coisa mais caótica do negócio. Que eu rodo pra ver os traços físicos do meu personagem. Sou faminto, magro e pálido. Eu tava preocupado aqui com o niilista. Qual seria a motivação do meu personagem, né? Pra ele fazer as coisas que ele tem que fazer, visto que ele é uma pessoa niilista, né? Nada importa e tal. Agora o faminto já me deu um norte, aqui já deu uma quebrada. Então eu tenho uma boa motivação aqui pra ele correr atrás das coisas que ele quer, do que ele precisa. Vamos rodar os maus hábitos do meu personagem. 18. Ok. Você gargalha loucamente nos piores momentos possíveis. Isso aqui parece ser interessante. Meu Deus. Se esse personagem durar 2 sessões. Mas eu já tirei personagens pior. Eu tirei um que ele tirou. Eu fiz um que deu 3 aspectos diferentes de agressividade. Assim, qualquer coisa ele queria amassar a lata de alguém. Era impressionante. Esse meu personagem aqui vai ter dificuldade pra fazer amigos, hein? Isso aqui, ó. Criar um pano de fundo pro meu personagem. Que deu um 17. 17. Após sonhar com um templo subterrâneo para um deus esquecido, você entende o Kyriar dos insetos e vermes. Acho que é Kyriar que se pronuncia, né? Shiriar. Bom, eu entendo o barulhinho que os insetos e vermes fazem. Ou eu acho que eu entendo, né? Daqui a pouco tá virando Duna. Entende insetos e vermes. E é isto. Aqui, caso você deu a... Quando você faz magia nesse jogo, existe uma possibilidade de azar. Adoro isso aqui. Acho muito bacana. Aqui voltamos para a classe. Vamos sortear aqui algumas coisas da minha classe. Aqui eu escolho uma coisa só, né? Isso, aqui eu escolho uma coisa só. Eu tenho uma especialidade. 6. Eu tinha pego esse furtividade escatológico uma vez que eu joguei. Que o seu personagem ele é apto a se enfiar entre dejetos, lâmina, lama, sujeira. E é muito interessante. Aí seu personagem, você viaja ali, seu personagem tá sempre fedendo. E quando ele tá nesse tipo de ambiente, ele é mais difícil de ser encontrado. Vamos lá, evitando a morte. Você é tão desagradável, irrelevante, nojento e vil que até a morte preferiria evitá-lo se pudesse. A morte, se houvesse a menor possibilidade de que você tenha sobrevivido, há 50% de chance de que você tenha conseguido. Se for bem sucedido, após 10 rodadas, você volta com D4 pontos de vida e uma explicação improvável de como escapou. Muito bom, então eu tenho uma chance intrínseca aí de 50% de não morrer a maior parte das vezes. Eu sou tão hediondo que nem a morte me quer. Oi? Tá certo. E aqui, vamos ver a história do meu carinha. Ele teve uma infância difícil. Eu fui despejado em um carrinho de dejetos em movimento. Acho que não é sensato eu terminar de ler esse texto. Ok. Então, na minha infância, eu fui despejado. Ok. Eu não sei quantos de vocês sabem disso. Esse é um jogo medieval, né? E, bom, na Idade Média, lá no período da Peste Negra e coisas assim, as pessoas jogavam ali suas necessidades no meio da sarjeta, né? E existiam pessoas que elas viviam
de recolher esses dejetos, né? Eles entendiam que esse recolhimento diminuía a quantidade de doenças e ratos. Havia ali uma certa noção de higiene muito mínima naquela época, né? E o meu personagem, ele foi abandonado dentro de um carrinho desse, de limpeza desse tipo de serviço, né? Bom, temos aí uma história, então, que já é interessante de eu mostrar para vocês mais ou menos como funciona um pouco a ideia de um RPG solo, tá? Eu vou fazer o seguinte, não. 2, não, mas. 3, sim, mas. E 4 é sim, ok? Isso vai ser o nosso norte. Esse dado, ele vai ser o que vai dizer o que acontece com o nosso jogo. Ele meio que vai conduzindo para onde as coisas vão. É isso aqui que mantém o jogo uma surpresa para quem está mestrando para si mesmo, tá? Existem outras opções que eu vou apresentar em vídeos futuros de materiais que você pode estar usando para esse tipo de serviço. O material do Morkborg, que é de RPG solo, faz uso de um D4, tá bom? Vamos ver o que sai. Saiu 1. Não, pera, mas eu também não defini para que eu tô rolando, né? Vamos lá. Meu personagem, ele foi adotado pelo cara ali que tava empurrando a carroça e fazendo a limpeza? Não, mas... 2, né? Não, mas... Ok. Eu não fui adotado por ele, mas ele tinha contato, como ele é um sujeito muito envolvido ali com as sujeiras do mundo, né? Ele encontrava muita coisa perdida ali no meio dos dejetos, né? Ele tinha muito contato ali com o submundo da cidade onde o meu personagem tivesse nascido, né? Então ele entrou em contato ali, ele levou meu personagem, quando ainda bebê, foi levado por esse indivíduo ali até esse submundo das guildas dos bandidos, de ladrões e etc. E ele trocou eu ali por uma semana de alimento ou algo assim, deixou eu com a guilda para que um dia eu viesse a trabalhar para a guilda de ladrões ali da cidade, ok? E aí já temos um bom motivo de porque o meu personagem é imundo, uma escória da sarjeta, e porque que ele já é envolvido com o mundo do crime, né? Charlatão. Isso também já calha com a questão dele ser niilista, né? Ele foi abandonado várias vezes ao longo da vida, então ele entende que a vida, as coisas da vida são descartáveis, as coisas da vida não têm valor. Então aqui a gente já tem tudo encaixando aqui, a gente já tem uma história de personagem que encaixa bastante com o aspecto dele ser niilista. E, bom, pessoal, como eu falei, é uma ficha rápida de ser criado, o personagem está pronto, agora é só jogar. Eu vou estar gravando a sessão 1 logo mais, talvez hoje, talvez amanhã, só para fins de curiosidade. A ficha que eu havia feito antes, na última gravação, deixa eu mostrar para vocês. O meu outro personagem tinha dado esse realeza miserável, eu tinha dado que meu pai tinha sido assassinado, eu era pelo irmão do meu pai, né? E no que meu pai foi assassinado, eu fui exilado do reino. E no que eu fui exilado com o bobo da corte. Então, o bobo da corte, ele me ajudava em combate, ele me ajudava com questões de interpretação, de carisma, interação entre personagens. E eu fui exilado também com o meu cavalo, que é o Barbarister, o cavalo incrível. Ele é mágico, inteligente, arrogante e vaidoso. Isso aqui é literalmente o cavalo do Gandalf, é o Shadowfax, né? E o cavalo, inclusive, é mais inteligente que o seu personagem aqui no plot. E não satisfeito de eu ter tudo isso de acompanhante e de companheiro de aventura, eu tinha tirado de roleplay aqui, de rolagem de itens iniciais. Cadê? Aqui, ó. Eu tinha tirado também que eu começava o jogo com D4 macaquinhos que te ignoram, mas... E eu tinha rolado isso aqui, deu 2, eu tinha 2 macaquinhos que estariam me seguindo. Então, meu Deus, imagina um personagem desses entrando numa cidade, né? Acho que até mesmo para eu interpretar isso aqui para vocês ia ser sofrível. Mas é isso, o personagem aqui tá pronto.
Ele é muito difícil de ser atingido do jeito que funciona o combate aqui, mas a vida dele é muito baixa, então se ele for atingido 1, 2 vezes, eu provavelmente já vou estar morto aqui do jeito que o sistema funciona. A força dele, eu não sei o que eu consigo fazer com isso de força, eu acho que vai ser bem ruinzinho. Mas vamos ver, talvez o meu pincher musculoso aqui, talvez resolva as coisas, né, o fio-fio. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a sessão 0, a sessão de criação. E vamos ver o que acontece com esse personagem amanhã. Muito obrigado e fiquem bem, hein? E se possível, não esqueça de deixar seu like, um comentário, curtir. E uma proposta que eu tenho para vocês também. Deixe uma ideia de como você quer que a campanha comece ou de como que você quer que um episódio para o outro dê continuidade à história. Os comentários ali que tiverem mais like, mais curtida, se encaixar bacana ali com a situação atual da trama, eu vou estar usando como continuidade para a história, vou dar ali o devido crédito para a pessoa pela ideia. E é isso, pessoal. Passem bem.